Olá, está no ar a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta quarta-feira. Em reunião da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, secretário de Transportes afirma que trem intercidades deve entrar em operação daqui 3 anos. Presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, vereador Jorge Schneider, participa da audiência pública da licitação do transporte público coletivo da cidade. A Associação de Educação do Homem de Amanhã recebe exposição que resgata as memórias do antigo casarão do Jambeiro. E praças são revitalizadas após indicação do vereador Permínio Monteiro. A TV Câmara Campinas transmitiu hoje pela manhã ao vivo a audiência pública realizada pela Prefeitura sobre a licitação para a concessão do serviço de transporte público coletivo da cidade. O repórter Michel Amorim conversou com o secretário municipal de Transportes e presidente da IMBEC, o Carlos José Barreiro. O que o campineiro pode esperar? Qual que é a principal diferença, para o modelo que já existe hoje e para o modelo que vai ser implementado? São muitas diferenças. Essa redivisão de áreas vai trazer uma outra forma de se deslocar ao longo do município, porque vai possibilitar que haja um maior número de integrações, que as pessoas utilizarem mais de um ônibus para fazer os seus trajetos, mas com mais conforto e menos tempo transcorrido. A Comissão de Mobilidade Urbana participou da audiência pública representada pelo presidente da pasta, o vereador Jorge Schneider. O parlamentar comentou o que não vai mais aceitar no transporte da cidade. Nós não podemos aceitar, conforme eu disse na própria audiência, uma empresa de repente não trabalhou porque não tinha óleo diesel. Mas se o meu carro não tem gasolina, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer o meu trabalho. Se um taxista não põe gasolina no carro dele, não tem como ir trabalhar. Como é que sai um carro da garagem sem óleo diesel? E a população olhando, não pode de maneira alguma ser penalizada a população. Isso é uma das travas que nós colocaremos. Ônibus sujos, ônibus com banco quebrado, com vidros quebrados, chega. E nós vamos continuar acompanhando o futuro do transporte público de Campinas. Um requerimento do vereador Felipe Marquesi solicita informações sobre as indicações de instalação de academias da terceira idade em diversos bairros da região sul e do distrito Ouro Verde. No requerimento 597, o vereador Felipe Marquesi pede informações sobre as indicações de solicitação de instalação de academias da terceira idade em vários bairros da região sul e do distrito do Ouro Verde. Estamos solicitando algumas informações à Prefeitura Municipal de Campinas, que nós solicitamos ao deputado federal Paulo Freire essas emendas para que eles possam colocar, a Prefeitura Municipal de Campinas colocar em vários bairros da região sul e no distrito do Ouro Verde. Então nós solicitamos um requerimento de informação pedindo à Prefeitura para que ela possa informar em que pé que está, do convênio, o contrato com o governo federal, para que essa verba de emenda seja liberada à Prefeitura e que todos esses bairros possam ser contemplados. Bairros como Parque Vista Alegre, Jardim do Lago, Residencial Cidade Firenze, Parque das Camélias, Residencial São José, Vila Baité, Parque Universitário de Viracopos, Jardim Irmão Sigriste, Jardim das Bandeiras e Jardim Nova Mercedes. São 10 bairros que nós pedimos ao deputado federal para que pudesse atender a essas populações. O vereador espera que as verbas de emendas sejam destinadas a essas obras. São emendas que o deputado federal tem que destina para a região de Campinas, então destina para a Prefeitura e nós pedimos para que essa emenda possa ser contemplada para a TI, que é a Academia para a Terceira Idade. Então nós solicitamos nesses 10 bairros para que sejam contemplados, estamos solicitando informações para a Secretaria de Convênios e Contratos para que possa ser dado a essas academias para a população que tanto espera essa academia que faz bem para a saúde, exercita aí, fazendo aí as atividades físicas, que com certeza é caso também de saúde pública. A Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas recebeu o secretário municipal de Transportes para debater a implantação do trem Intercidades da RMC.
O tema da reunião ordinária da Comissão Permanente para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas foi a implantação do Trem Intercidades. O secretário de Transportes e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, fez uma apresentação com informações técnicas do projeto e garantiu que existe empenho do governador do estado, Geraldo Alckmin, para que a proposta saia do papel. Tem tudo para acontecer. A questão técnica está toda resolvida. Já sabemos qual é o trajeto, quais são as estações, qual é o tipo de trem que será utilizado, quer dizer, tudo isso já está equacionado. Está faltando apenas agora fazer o equacionamento da questão econômico-financeira. A ideia é fazer através de uma parceria público-privada, e isso está sendo trabalhado para que se viabilize. Ele falou ainda sobre o planejamento para o início da nova forma de transporte urbano. A expectativa do governo é que nesse ano ainda seja lançada essa PPP. Se nós tivermos isso realmente conseguindo ser feito, num espaço de em torno de 3 anos, essas linhas já começarão a funcionar. Então, porque é um projeto que tem algumas facilidades na implantação, né? Ele vai aproveitar já leitos férreos existentes, estruturas existentes das linhas hoje que são aí utilizadas para carga, então a velocidade de implantação é um pouco maior. Por isso, há uma grande expectativa nossa para esse empreendimento estar rapidamente funcionando. Segundo a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos, a linha vai ter uma demanda diária de 160 mil passageiros. O projeto tem um custo estimado de 5,4 bilhões de reais, sendo que 1,8 bilhão deve ser investido pelo Estado. O presidente da comissão ficou satisfeito com os esclarecimentos do secretário. Essa é a boa notícia. Quando o secretário vem e fala, olha, em 3 anos nós deveremos ter já possivelmente viabilizado esse projeto, ele deixa de ser o projeto. Eu vejo que pela primeira vez nós estamos falando em coisas concretas, né? A mobilidade urbana, que é o item número 1 em nosso país, né? E vai beneficiar milhares e milhares de pessoas em toda a nossa região. Eu vejo que isso é muito importante, demos a nossa contribuição, né, para isso. Ele contou que a proposta da pasta é continuar fazendo reuniões com assuntos que se destacam na região. São vários assuntos, mobilidade urbana, saúde, educação e tantos outros, que eu vejo que a Câmara Municipal de Campinas, através do nosso presidente, Rafa Zimbaldi, ela está na rota, quer dizer, então está presente nessas discussões. Por quê? Porque aqui é a voz do povo, são os vereadores eleitos pelo povo que trazem esses assuntos aqui para trazer boas notícias, de preferência para o nosso povo. O vereador Permínio Monteiro comemorou a liberação de praças durante o uso da tribuna na última reunião ordinária. O vereador Permínio Monteiro, líder do PV, usou o tempo de liderança da 12ª reunião ordinária para comemorar a liberação de praças da região dos bairros Jardim Nova Europa, Leonor e Parque Jambeiro. A primeira a ser citada por ele foi a Praça Sarqui Salamene, que fica no Jardim Leonor e voltou a ser usada por times de futebol. Houve a liberação pelo secretário de Esportes, Dário Saad, o campo da Praça Sarqui Salamene, onde é o antigo campo do Náutico, hoje usado pelo Leque, onde teve jogos sábado e domingo, voltou a ser um espaço público explorado pelaquela região. Outra praça que voltou a ser usada para campeonatos de futebol é a que fica localizada no Parque Jambeiro. Também no Jambeiro houve a final de um campeonato de futebol, onde teve um time do DIC e um Jardim Florense, onde teve aproximadamente 300 pessoas naquele campo, e também uma praça que é pública e é frequentada por aquela população. O vereador comemorou ainda a liberação da praça do Parque da Figueira. De acordo com ele, é mais um equipamento para a prática de esportes que está disponível à população. Ressaltar também a liberação e hoje os campos daquela região, bem como o do Parque da Figueira, na rua São Pedro do Turvo, onde está sendo usada também pelos times da região que antigamente pagava para sair e hoje está tudo liberado. É uma atuação muito severa deste vereador que faz as indicações e está cobrando sempre o secretário para que faça uso do solo público. Exposição na Associação de Educação do Homem de Amanhã resgata as memórias e as belezas do antigo casarão do Jambeiro. Um prédio em ruínas, tomado por todo tipo de vegetação e que por vezes é deixado à própria sorte nas ações do tempo e sendo alvo de pichações e intervenções urbanas.
Mesmo assim, o Casarão do Jambeiro não perde a sua imponência, muito menos a sua importância histórica para a cidade. É isso que retrata a exposição Casarão do Jambeiro em Foco, que reúne o trabalho de mais de 20 fotógrafos profissionais e amadores. A história do casarão é um pouco o retrato do desenvolvimento econômico da própria cidade, não é? Então isso é muito relevante de a gente destacar. Aberta ao público em geral, a mostra está instalada na Associação de Educação do Homem de Amanhã, a antiga Guardinha, e serve de aprendizado para os jovens da instituição. Gostamos, por isso fazemos, de cuidar do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e assim é muito importante que eles aprendam sobre a história da sua cidade, sobre os fatos, sobre os conflitos, sobre as questões políticas que envolvem, porque temos que investir não na preservação de um prédio, mas mais na educação, talvez, para que em outros momentos ou outros prédios não fiquem nesse estado. Construído em 1897, o Casarão do Jambeiro atrai até hoje o olhar atento dos fotógrafos de Campinas e da região. Essa exposição mostra em diversos ângulos toda a beleza e todas as particularidades desse prédio histórico de Campinas. O Casarão do Jambeiro me encanta muito, me fascina muito. É um patrimônio nosso e que, à custa de muito trabalho, de união, de cooperativismo, ainda se mantém vivo, embora num estado avançado de decrepitude, de arruinamento, né? Mas ele ainda tem sua beleza. A exposição conta com imagens do início do século passado, quando o prédio servia de sede da antiga Fazenda Jambeiro, na zona sul da cidade. O visitante da mostra pode ver o contraste com as fotografias dos tempos atuais, que ainda resgatam tesouros, como os azulejos franceses, escondidos entre as ruínas. A fotografia, eu tenho o costume de falar que ela faz a gente lembrar com os olhos o que o coração esquece. Porque muitas vezes a gente revê uma foto, revê alguma coisa, e tanto as fotos atuais quanto as fotos antigas, elas guardam muitas histórias. Tanto para quem já conhece, como para quem não conhece, poder conhecer, né? Hora da previsão do tempo para esta quinta-feira. O sol aparece entre muitas nuvens e a chuva deve cair no fim da tarde. Temperatura cai um pouco, hein? Mínima de 20 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. O vestibular gera dúvidas e cobranças para pais e alunos, mas o livro de um campineiro pode ajudar nesta fase difícil. Este é o destaque de hoje do quadro de educação. Hoje no quadro de educação a gente conhece um livro de um historiador aqui de Campinas que é voltado para os pais e fala como eles se devem comportar e orientar os filhos na época dos vestibulares. O professor de cursinhos pré-vestibulares conta como surgiu a ideia do livro. Em 20 anos trabalhando em pré-vestibular, os alunos eles vêm com frequência falando, trazendo as dificuldades que eles têm em casa. Então, eu fui reunindo esses relatos ao longo de 15, 20 anos de aula, e daí surgiu a ideia, porque é um processo, a gente percebe, doloroso, atinge as famílias, tanto os alunos quanto os pais. Então, surge desses próprios relatos dos alunos. Segundo Marcos, o livro é destinado para pais e alunos. Embora o título seja Aos Pais com Carinho, o principal alvo são os pais, mas também serve para os alunos, porque há um diálogo o tempo inteiro. É quase impossível separar aquilo que é dos pais e aquilo que é dos alunos nesse ano que envolve a família inteira. Só que o livro ele não é voltado para o ano em que o aluno vai prestar o vestibular, mas para antes e para depois, durante a carreira. Porque a preparação para o vestibular não é só no ano do vestibular, do cursinho, do pré-vestibular. O aluno, na verdade, ele vem se preparando desde o ensino fundamental. Como aluno, como estudante, como indivíduo, essa formação é anterior ao pré-vestibular. Então, na verdade, seria até interessante que os pais lessem antes, porque de última hora pode ser que complique um pouco. Marcos afirma que o objetivo do livro não é ser um manual, mas sim auxiliar pais e alunos. O objetivo não é que o livro seja um manual, porque o livro não se pretende ensinar os pais, mas que seja um espaço de reflexões
para que possa auxiliar os pais a refletirem sobre o ano letivo, sobre o seu papel e sobre, inclusive, o seu peso nas escolhas dos filhos. Então não é um manual, mas é uma forma de instigar as reflexões, que são muitas, sobre esse ano. Um dos principais destaques é que o livro foi feito em um formato que permite a leitura em pílulas. O livro foi produzido seguindo uma sequência, que é a sequência do ano letivo, né? Então ele é dividido em partes, mas de acordo com o ano letivo, né? Então o início das aulas, a preparação, o pré-vestibular, os estudos e as provas finais. Mas cada capítulo tem subcapítulos que são autônomos. E esses subcapítulos autônomos são escritos em formato de crônica, né? Então os pais ou os filhos podem escolher um item e ler separadamente um do outro de forma autônoma. E agora um recado. A TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp para você enviar sugestões de pautas, críticas, elogios. Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811-0260. Vou repetir, 99811-0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau.